pessoal, meu nome é Patrícia, estamos aqui em Histórias que Constroem Marcas. Esse vai ser um espaço para a gente falar um pouquinho sobre trajetórias reais, desafios e tudo que está por trás da construção de uma marca. Para começar no nosso primeiro episódio, eu vou contar um pouquinho da minha história e um pouquinho da trajetória da marca que hoje eu sou responsável, a Engrafe. E para isso nós estamos aqui com o Petrojan, que vai estar me auxiliando a conduzir essa conversa. Seja bem-vindo, Petrojan. Obrigado, Patrícia. Uma satisfação. Obrigado pela honra de estarmos juntos nesse primeiro episódio, hein? Primeiro episódio, Primeiro episódio de uma sequência de muitas histórias que movimentarão aí a sociedade de Maringá, em muitas outras regiões, Brasil todo. E para começar, Patrícia, eu quero entender um pouquinho, porque por detrás de toda marca existe uma história que quase ninguém vê. Nós vemos Verdade. marcas gigantes, sucessos enormes, mas tudo existe um começo. E nesse momento eu queria não saber exatamente quem é a marca, mas quem é a Patrícia? Olha aí, Pois é. vamos conhecer. Começando me conhecendo, né? É importante isso que você falou mesmo. A gente nunca vê o que está por trás, né? O que está por trás da marca. E pensando na marca que eu represento, que trabalha com comunicação visual, realmente as pessoas não fazem ideia mesmo da onde que eu vim e como que eu comecei. Mas falando um pouquinho sobre mim, eu vejo sempre que eu sou uma pessoa muito conectada com a minha família, sou muito caseira e extremamente comprometida com tudo que eu faço. Sempre coloco uma responsabilidade muito grande para que tudo que eu me comprometa saia da melhor maneira possível, dando sempre o meu máximo. Acho que se fosse me resumir, Seria isso. seria isso. Muito legal. Me diz uma coisa, teve algum momento da sua vida que mais marcou nessa trajetória de empresária? Uhum. Fala um pouquinho mais, né? Eu vou estar sempre tentando explorar um pouco mais aí da sua vida. Tá certo. Nossa, Petros, teve assim, pensando na minha trajetória tanto pessoal quanto profissional, teve um momento que me marcou e foi um divisor de águas mesmo na minha vida, profissional e pessoal, que foi quando eu me tornei CEO da Engrafe. Mas a grande questão ali nem foi a responsabilidade de ter assumido esse cargo. A grande questão ali foi o motivo pelo qual me levou a ter que assumir o cargo, né? As coisas que aconteceram, as histórias que aconteceram que chegou a este momento. Bom, diante das suas contribuições, das suas colocações aí sobre a sua trajetória, eu quero explorar um pouquinho mais, Patrícia. Como é a sua trajetória profissional? Como que foi aí a sua construção dessa parte de CEO? Nós sabemos que a dificuldade de ser CEO de qualquer empresa, média, grande porte, ela é cada vez um desafio enorme, enorme. E conforme eu comentei já em outras oportunidades, o topo da pirâmide é sempre muito sozinho. E dificilmente eu vou olhar para baixo para buscar conselho. Eu normalmente olho para outras pirâmides, mas também a informação era muito limitada, né, Patrícia? O que nos cabe é ter esse desenvolvimento e as habilidades, competências, né, para que eu possa estar preparado para sentar nessa cadeira. Porque eu sei que essa cadeira que você está sentada de CEO, ela tem um peso enorme e uma responsabilidade maior ainda. Fale um pouquinho sobre isso. Petros, é bacana essa pergunta porque as pessoas não imaginam que hoje, estando no ramo de comunicação visual, a parte de impressão, elas não fazem nem ideia como foi o início da minha trajetória. Então, a minha formação base é na área de biológicas. Uau! Tenho formação em veterinária, tenho mestrado na área de biologia, tenho inúmeras especializações nessa área mesmo de biológicas e veterinária. E eu comecei empreendendo, abrindo um pet shop diferenciado aqui na cidade, trazendo novos Que conceitos. bacana. Criei conceitos do zero, criei processos, treinamentos. Eu mesma me tornei uma groomer, que a gente chama, que é quem tosa, para poder treinar a galera do jeito que eu gostaria, né? E foi ali que eu comecei a minha trajetória
porque naquele pedaço do pet, naquele momento, era eu que fazia tudo. Eu cuidava do financeiro, do administrativo, de gestão de pessoas, via processos, Eu, tudo. empresa. Era eu, empresa. E isso me trouxe uma extensa experiência mesmo, né? E foi Claro. onde eu fui entendendo o que eu gostava mais de fazer, o que eu queria, né? Então foi bem bacana. É uma parte da história que a galera não sabe. Ah, eu imagino que quanto menor a empresa, não que seja mais fácil, mas se torna mais leve, né? Eu tenho condições de fluir entre RH, entre financeiro, conforme você mesmo disse. Você vende, cobra, entrega, faz tudo, né? Poucas pessoas. Mas nós estamos falando de um outro desafio, né? Que é um desafio com uma empresa já estabelecida. E como é que foi esse desafio de empreender? Porque você não estava numa academia de administração de empresa, você não fez um job rotation, né, que as pessoas fazem especificamente, entendendo os processos de uma empresa, você não estava na Engraf desde o início da sua jornada. E como é que isso aconteceu de uma forma tão, né, diferente? No mínimo, para mim, que não conheço, diferente. Isso aconteceu nessa sua jornada, nesse seu caminho. Me fala aí. Petrus, é bem bacana essa parte da história, porque, na verdade, eu cresci vendo os meus pais tentando empreender. Então, durante toda a minha infância e adolescência, eu via os meus pais abrindo empresa, não dando certo, fechando, abria outra, não dava certo, tentava de novo, né? E eles sempre tiveram muito essa vontade, eles sempre tiveram muito esse desejo. Já uma veia empreendedora. Isso, de empreender. Eles queriam empreender. Quando eu dei por mim, eu estava empreendendo. Não tinha para onde correr, né? Não tinha muito para vendo isso, não né? tinha O onde exemplo. Exatamente. E os desafios que eles enfrentaram foram muitos, né? Não foi à toa, né? A Engraf não foi a primeira empresa, né, que eles fizeram parte. Mas foi a que fluiu, foi a que está há 25 anos no mercado, foi a que deu frutos, né? Se desenvolveu. Mas assim como eu no Pet, que fazia um pouquinho de tudo, né? Tanto contando um pouquinho sobre a história da Engraf, os meus pais fizeram um pouco de tudo ali dentro quando começou, né? Então você tinha... A gente não era daqui, nós éramos né, de São Paulo, estávamos em Marília. Que bacana, estávamos em Marília, interior de São Paulo. Mas a minha mãe começou a trabalhar para uma gráfica como representante comercial no estado de São Paulo, né? Desafio maior ainda. Foi. E daí chegou um momento que essa gráfica não estava mais funcionando e os meus pais foram convidados para empreender aqui, para fazerem parte da sociedade da Engraf. Já estava com nome, já tinha tudo, né? E era uma mudança total, né? Mudança de cidade, tudo. O meu pai morou 1 ano sozinho aqui, longe da gente. Puxa, trabalhou no chão de fábrica para auxiliar, né? Até ele se consolidar dentro da parte administrativa, financeira, né? Claro. A minha mãe viajava todo o estado de São Paulo com o Fusquinha, né? O Fusquinha branco. E como ela trabalhava muito em agência, veiculadora, ela já era conhecida. Ela chegava, o pessoal sabia, né, que a Cidinha estava chegando com o Fusquinha dela ali, viajou todo o estado. E com isso eles foram construindo, né? Até aos poucos isso ir ganhando corpo e se consolidando e eles conseguirem atingir o sucesso que eles tanto queriam, que era uma empresa funcional, né? Exato. Imagina, eu já olhando o cenário há 20 e poucos anos atrás, já é diferente, porque são mulheres fortes, né? O natural que você me dissesse que a Cidinha estava dentro da empresa e seu pai viajando, eu ia falar, nossa, eu conheço várias histórias que é dessa forma. Agora, já é uma inversão, né? Já é uma inversão aí de ter ela buscando os clientes, né? Essa veia comercial e trazendo aí aquilo que movimenta a organização, que é o dinheiros, né? São os negócios, né? Exatamente. Será que a Patrícia puxou essa força aí da mãe? Olha, nossa, eu acredito que sim, né? Para ter assumido toda a responsabilidade que eu assumi, né? No mínimo, fui guiada pelo exemplo, né? Sem dúvida.
Então, realmente ali foram anos desafiadores, né? Imagino. O que geralmente a galera não conta é que não existe uma formação específica para você virar um empreendedor, onde você vai saber de tudo, onde você vai conseguir ter todas as respostas, né? Claro. Então, quando você começa a empreender, você vai descobrindo as coisas aos poucos, né? E estamos falando de 20 anos atrás, 25 anos atrás, a informação não era tão fácil quanto é hoje, né? Não que hoje também não tenha dificuldade, também tem, mas naquela época você não tinha informação. Então era muito tentativa e erro, né? Era muito Sim. tentativa e erro. Isso aqui eu tentei, não deu certo, vamos fazer outra coisa, né? E a gente não tinha tanto conhecimento da parte de RH, da parte de gestão das pessoas como um todo, e não só departamento pessoal, ou da parte financeira, ou da parte de produção. E você vai dependendo de outras pessoas, você vai precisando encontrar outras pessoas que tenham essas habilidades para que daí você consiga crescer como empresa, porque não tem como a gente fazer tudo sozinho. Se você quer expandir, né? É claro que tem como você ser a sua própria empresa, é claro que é possível. Mas no caso dos meus pais, que já tinham tentado tantas vezes, né? O que eles queriam era expandir, o que eles queriam era crescer, né? E fazer a diferença mesmo, né? Então foram ao longo dos anos várias tentativas e erros, e as pessoas certas se encaixando nos cargos certos para que daí a coisa flua com naturalidade e consiga atingir os objetivos, Os né? objetivos. Nós falamos que mais de 80% das empresas no país, empresas médias, elas são familiares. Sim. Isso é um desafio muito grande, porque você já me conta uma história que você conviveu dentro da família e não apartado numa empresa. Você conviveu com esses desafios, né, de tentativa, erro, principalmente de uma organização muito mais pela demanda, né? Primeiro você tem um sonho, começa a investir, começa a dar certo, e isso vai crescendo a empresa. E o que vem primeiro hoje, né? Sim. O planejamento estratégico ou o dinheiro, a velocidade da negociação, a necessidade de nós gerarmos, né, renda, gerar né? renda e ficar e sobreviver. Claro, né? dizemos que a empresa foi feita para gerar, para dar lucro, não é isso? E a família foi feita para ser família, mas no momento você está dentro das duas em uma só, né? É verdade. E aí essa habilidade que você teve é interessante demais, porque você conseguiu assimilar isso e sentou nessa cadeira. Mas qual foi esse maior desafio do início? Tá? Eu vou explorar mais, hein, Patrícia? Qual que é esse desafio? Esse desafio, para eu contar ele para você, Petros, eu preciso primeiro contar como eu entrei na Engraf, que eu falei para você que eu estava num pet, tinha abrido um pet conceitual aqui na cidade, né? Eu já estava há alguns anos com esse pet, mas eu estava finalizando um MBA em gerenciamento de projetos. Então, temos um caminho aí. Começa a dar um norte, Já né? dá um norte. Eu estava fazendo isso, estava finalizando esse MBA de gerenciamento de projetos e estava realmente com interesse de mudar de área naquele momento. E daí, a minha mãe, sem pretensão, porque... Sem querer querendo, foi bem isso, porque ela falava assim, eu não tenho sucessor, porque eu na área de biológicas, meu irmão também em outra área de formação. Na cabeça dela, ela tava tudo certo. Ela não tinha sucessor e era ela e o meu pai e Vocês ponto, são né? dois filhos. Somos 2 filhos. Nenhum ficou nessa área, né? Quer dizer, vou contar como que eu cheguei, né? E daí ela, sem querer, querendo, exatamente o que você disse, chegou para mim e falou assim: Patrícia, já que você está terminando a sua pós em gerenciamento de projetos, eu estou com um projeto novo dentro da empresa, querendo abrir um novo setor. Você não quer gerenciar esse projeto para a gente? Porque a gente quer fazer direitinho, a gente quer fazer de acordo com um planejamento estratégico. A intenção era dar um upgrade de profissionalizar a empresa mesmo, né? Legal. Eu virei e falei assim, tá bom. Olha aí. Beleza. Naturalidade total. Com a maior naturalidade e, assim, por mais que eu não estivesse presencialmente dentro da Engraf, eu sempre estive nos bastidores, né?
Porque eu sempre morei com os meus pais. Então, eles vinham com as questões de gestão de pessoas, questões administrativas. E eu estava sempre ali, debatendo com eles, pensando em soluções. Muitas vezes, como eu gosto muito da parte de gestão de pessoas, vê que eu falo bastante dessa parte, eu volta e meia gerenciava minha mãe, ó, fala isso, aqui você faz isso, aqui você vai para isso. Mas ninguém sabia, né? Mas eu já conhecia todo mundo lá dentro, os Claro. colaboradores, todo mundo me conhecia, né? Então, quando eu entrei lá, foi muito natural. E a empresa estava passando por uma consultoria, justamente para criar processos descritivos, profissionalizar mesmo. No time correto. Entrei no time. E a minha mãe falou: Patrícia, começa a participar das reuniões. Claro. Comecei a participar das reuniões, daí não demorou, o mentor falou: olha, Patrícia, por que você não assume o administrativo, o financeiro? Falei: top, aceito, vamos sumir. A gente precisa criar um setor de RH, porque aqui vocês só têm departamento pessoal. Falei: faço. Só aumentou o papel na sua mesa, mais papéis, mais E responsabilidades. foi fácil para mim me direcionar, e quando eu fui direcionada foi fácil ver que aquele era o caminho mesmo, por causa da minha construção dentro do pet shop. Eu já tinha entendido ali quais eram as minhas habilidades, que eu sou extremamente analítica e organizada e gosto de planejar. Então, eu vi que era a pegada mesmo, né? Sim. E daí eu aceitei o desafio. A gente montou um novo setor e lá eu fiquei. Nessa brincadeira, o meu pai pegou e falou: tchau, estou indo me aposentar. Olha aí que beleza. Porque daí eu assumi a parte administrativa financeira, né? Sim, que ele estava. Que ele estava, e nós estávamos, e a gente acabou compondo a diretoria depois de alguns anos, né? Eu já estava há alguns anos ali na empresa. A gente compôs a diretoria com a Cidinha, que ainda era o comercial. Ainda era comercial. Nossa, Petros, ela ainda era o comercial. E nós estávamos tentando tirá-la há alguns anos, né? Então, assim, ela, por mais que ela quisesse fazer muito mais o papel de CEO, porque ali ela também já estava mais no papel de CEO, ela ainda, o comercial era o que movimentava ela, né, tudo. Então, ela fazendo o papel de CEO e representando o comercial, eu representando o financeiro e o gestão de pessoas. E a gente tinha também uma pessoa muito querida, que era o Elcio, que era o nosso diretor-geral. Diretor-geral. Porque ele entrou na produção, não demorou, ele se destacou ali, virou gerente de produção, e daí, de repente, ele já estava ali trabalhando no comercial, gerenciando a empresa como um todo. Conhecia o processo de cabo a rabo. Conhecia de cabo a rabo. E ele estava há 15 anos, né, ali com a gente, né? Que legal. Então, essa pessoa de confiança, né? Muita, nossa. Até para você respirar um pouquinho, eu, conhecendo você, as pessoas que estão próximas sabem que desenhar um processo é uma habilidade sua. As pessoas que estão perto de você, elas têm uma obrigação de avançar. Porque eu sei que você, né, eu particularmente falo isso, mas as pessoas que estão próximas, quando você desenha um processo, não é só um desenho de processo. Você coloca as pessoas certas no lugar certo e começa a fazer com que elas entendam o benefício do processo. Sim. E isso é uma dádiva, né? Porque as pessoas hoje, às vezes, elas executam o processo, mas elas não sabem nem por que elas estão executando nas empresas. E quando eu entendo aonde eu estou, né? E aonde eu quero chegar, né? O mineiro fala assim: de onde que eu vou, de onde que eu tô, para onde que eu vou. Então, esse movimento é muito mais uma gentileza do líder quando ele fala: olha, nós precisamos fazer isso para alcançar esse objetivo, e a trajetória que te traz um benefício de tempo, ganho muito mais de rentabilidade, porque eu organizo o processo. Sim. E uma vez que eu organizo, eu preciso de pessoas. Exato. E as pessoas entendendo isso, elas avançam para que a empresa, para a organização, ela cresça também, né? Sem feudo, sem essas discussões que acabam sendo pessoais e não processuais. E é como você falou, assim, parte da minha formação, eu sou professora e amo ensinar.
também imaginava. Nem parece, Nossa, né? não parece. Eu adoro legal. ensinar, eu amo muito ensinar, e um dos propósitos da nossa empresa é esse, né? Sim. A gente tem vários cargos que são cargos de formação profissional ali dentro, né? E realmente, quando eu entrei, eu lembro que eu fazia uma ponte muito, muito bacana, assim, com eu, o Elcio e a Cidinha, porque enquanto os dois eram vamos, 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 eu falava, Acelerados. calma, a gente tem que planejar, Claro. espera, vamos colocar no papel, porque eles já estavam indo e eu dava Muito. aquela freada, né? Então, assim, foi uma experiência bem, bem rica, assim, esse trabalho que a gente foi fazendo. E olha, Petrus, nossa, como é extenso, né? A gente tem a sensação de que a gente vai criar o plano, vai traçar o plano, vai começar a ir naquele sentido e que vai ser rápido. Nossa, não é. É Não. um Não processo. existe atalho na estratégia. Não É existe. É um step by step, processo, né? é aprendizado. E daí nós estávamos no caminho desse processo. Veio a pandemia, Uau. né? A pandemia, ela foi um complicante significativo para a nossa história, porque boa parte até então do que a gente produzia é o que a gente chama de mídia externa, né? A OH Uhum. mídia. E quem é que quer fazer publicidade se ninguém está na rua? Quem é É que quer verdade. colocar o outdoor na rua, o painel rodoviário? Então, assim, o ano de 2020 foi um ano onde a gente teve, nossa, meses assim de quase não trabalhar, Imagino. né? Só aguentando as pontas, né? Quando chegou 2021, passou aquela sensação de que agora vai, né? Agora vai. Nossa, mas não foi assim. Se eu Uhum. contar para você que para nós o nosso pior ano foi 2021 e não Olha só. 2020, na parte de queda de faturamento, sabe, mudança. Uhum. E a pandemia também acelerou muito o processo digital, o que encolheu a mídia impressa. Claro. Então foi todo esse processo acontecendo. Então nós estávamos ali no meio desse furacão, né? E entre uma coisa e outra, em setembro de 2021, nós fomos convidados para participar de um evento em Uhum. Londrina. E foi bem interessante, assim, porque o Elcio geralmente não participava, né, dessas coisas. Mas esse cliente é um cliente muito especial, que estava, acho que há mais de 10 anos na casa. Que legal. E era o Elcio que atendia, então eles Fiz questão de. fizeram questão da presença deles, né? Eles estavam inaugurando tudo. A gente falou, ótimo, não, vamos, né? E daí foi aonde tudo mudou em fração de segundos, né? Mais ainda. Não teve a pandemia já na história? Sim, mas no trajeto a gente sofreu um acidente. E só eu sobrevivi. Você estava no carro. Eu estava no acidente e estávamos nós três indo a trabalho, né? Fazer aquilo que a minha mãe mais amava, que o Elcio mais amava, e eu ali junto com eles. E a gente sofreu um acidente muito grave próximo de Rolândia. A gente teve um caminhão que simplesmente invadiu a nossa pista, atingiu mais de 4 carros. Nossa. E o nosso foi o primeiro. Puxa. O nosso foi o primeiro, né? Foram 3 óbitos ali na hora, instantaneamente, e 2 deles era o do meu carro, né? Eu não fiquei desacordada. Nossa. Eu não tive. Eu falo assim que, para mim, o momento do impacto eu realmente não me recordo, né? Porque o impacto é muito violento, o cérebro dá aquela apagada. Então, para mim, foi bem difícil nos primeiros minutos entender o que estava acontecendo, porque estávamos ali indo para Londrina, nós estávamos conversando, né, tranquilamente, e para mim, em um segundo, eu fechei os meus olhos. Na hora que eu abri, o carro estava parado no meio da pista. Nossa. Tudo escuro. E você pensa, o que aconteceu? Aconteceu. E o cérebro fica, né? Você fala, mas como assim, né? Por que a gente tá parado? E daí eu tive aquela sensação assim, você sofreu um acidente, né? Você sofreu um acidente. E eu falei, um acidente? E se eu... Nossa, agora contando isso,
parece até engraçado, né? Mas quando eu falei do meu senso de responsabilidade, a primeira coisa que eu pensei foi, vamos atrasar. Nossa, A gente vai atrasar pro meu evento. Deus. Porque eu não tinha noção do que realmente Nossa. tinha acontecido, né? E como eu falei, por incrível que pareça, eu me machuquei bem pouco comparado com o impacto que a gente sofreu. Uhum. Eu tava no banco da frente, mas Tava o no carro. banco da frente Eu tava no ainda. banco da frente. Meu Todo mundo Deus. se assusta com essa informação. É, eu pensei que estava no banco de trás. Não, é que o carro foi atingido de lado. O carro foi atingido lateralmente e o impacto foi lateral. O nosso carro quase não se mexeu, sabe? E daí eu tive 4 costelas fraturadas, né? Mas pro tamanho do acidente, Nada, né? isso não era Não é nada, nada, mas né? lesionei a boca. E a ponto de eu sair correndo de dentro do carro, tentar socorrer minha mãe, entender o que tá acontecendo, sabe? Nossa. Então foi assim, é aquilo que eu falei, você leva um tempo, e eu lembro que eu ficava olhando assim, e quando eu olhava pra frente, eu só via escuridão, mas pra trás do carro Uhum. era uma zona de guerra, eram vários carros parados, Nossa, que espalhados, os carros chegaram aí pra outra pista. Vixe. Era fogo na pista, o caminhão atravessou, foi cair numa ribanceira. Tragédia. Foi uma catástrofe bem grande, assim, sabe? Uhum. Daí o cérebro fica tentando, né? Entender Assimilar tudo, né? assimilar o que estava acontecendo. E eu fui, por incrível que pareça, eu fui socorrida por uma pessoa que eu tenho muito carinho, que é o Cleiton, Uhum. que ele estava vindo no sentido contrário, né? Viu todo o acidente e foi lá, né, me ajudar, me socorrer. E ele Anjo fez. naquele momento. Nossa, ele fez assim, ficou com os celulares, ele ficava atendendo o celular do Elcio, né? Ele ficava. Porque eu tava em choque, né? Eu tava ali paralisada, né? Esperando vir o Meu Deus. socorro. E foi tudo assim, é muito rápido. Parece que a gente não acompanha, sabe? Como assim? A minha mãe estava aqui agora, né? Como que ela não tá mais, né? Porque eles perderam a vida na hora. Então, Na batida já não. na batida eles já não entraram em óbito. sobreviveram. Meu Deus. Então, não foi aquela coisa de, vai pro hospital, tem esperança. Não teve nada disso, né? A gente já sabia tudo que tinha acontecido ali. E daí é aquele movimento, né? É o lado racional atuando, porque eu peguei e a primeira coisa que eu pensei, eu perguntei o que aconteceu, perguntei gritando, ele falou pra mim, foi um caminhão. Eu já entendi e já meu próximo movimento foi meu pai, eu preciso avisar meu pai. Sim. E daí eu peguei meu celular, eu liguei pro meu pai. Nossa. E na verdade o Cleiton ligou pra mim, mas assim que o meu pai atendeu, eu peguei o telefone e nossa, e só falei, pai, a mãe morreu, preciso de você, vem aqui agora. Nossa. Foi assim. Foi assim. E Que daí o meu pai loucura. só concentrou e falou, onde você tá? Eu vou saber onde eu tô. Não sei onde eu tô. Daí eu devolvia o telefone pro Cleiton. Você perde filtro, você não pensa em mais nada. Eu falei, ele que explique aonde eu tô, né? E foi assim, todo o processo, né? Depois, dentro da ambulância, eu ainda liguei para nossa financeira. Meu Deus. Para avisar o que tinha acontecido, para ela começar a avisar a família do Elcio, né? Falei, gente, o pessoal não tá sabendo, né? Então eu fui ainda pensando em todos os detalhes, ainda tentando resolver algumas coisas. Nossa, essa história é gigantesca, né? Dá um podcast só falando dela, né? Mas foi um impacto muito grande para todo mundo, porque todas as pessoas da gráfica, todo mundo, para eles a gente estava indo numa viagem a trabalho e ia voltar naquele mesmo dia. Sim. E de repente a gente perdeu a CEO, o comercial da empresa e o nosso gestor da parte de produção, que é um líder nato, super respeitado por todo mundo, né? Então foi uma coisa muito instantânea e todo mundo sofreu junto, todo mundo sofreu igual, assim. Claro. E até que
as notícias espalham rápido, né? Notícia ruim, ela voa, né? Quando chegou no sábado, já as pessoas que precisavam saber já estavam sabendo, né? Eu consegui fui liberada logo do hospital, fiquei só algumas horas, né? E já pude voltar para casa. Meu pai foi me buscar no hospital de Rolândia. E daí tinha mais um ponto, né? Mais uma questão, porque a gente sofreu um acidente numa sexta-noite, né? E o enterro da minha mãe e do Elcio aconteceu no domingo, que era aniversário da minha mãe. Meu Deus. Onde ela estaria fazendo 56 anos, Nossa, né? Então teve. E o Elcio tinha 42. Meu Deus. É muito jovem, muito jovem, né? Uma história pela frente. Então foi assim, foi aquele momento de virada não só para mim, não só para minha família, para a família do Elcio, mas para todo mundo que estava ali. Sim. Chegou na segunda-feira, a gente decretou luto e fomos fazer reunião, porque todo mundo queria saber o que vai acontecer. Vai acontecer. Como assim? Porque a gente até falava assim que não consigo imaginar Engrafe sem o Elcio, não consigo imaginar Engrafe sem a Cidinha, mas sem os dois? Era como se fosse incabível, né? Tipo, não fazia nem sentido. E daí a gente teve uma parceria muito bacana do nosso gerente comercial da época, que ele guiou a gente, falou, vamos lá. A gente se reuniu junto com a nossa financeira e eu só me recordo deles falando assim, você vai ser a CEO, deu. Nem assimilava, mas já teve que... Era o que fazia sentido, né? Era o que fazia sentido, Petros. E o meu pai retornou para a empresa. Sim, claro. Para fazer parte da diretoria, virar o meu braço direito, esquerdo e guiar a gente. Ele brinca, né? Ele fala, né? a minha aposentadoria naquele momento acabou, né? Eu tenho que retornar. Nós dois decidimos que a gente queria continuar, né? Você tinha uma opção de vender, né? Tinha, mas a gente queria continuar, né? Quando me perguntaram, e agora? Eu não pensei, quais são as possibilidades? Era como se não tivesse outra resposta. A resposta não, e agora o quê? Não entendi o que você está perguntando. Agora a gente vai se organizar, a gente vai se reestruturar. E daí, na terça de manhã, nossa, a empresa estava num silêncio, nenhuma música tocando. É o luto contínuo, né? Todo mundo andando, as pessoas não faziam contato visual comigo, e aquele silêncio. E daí o atual, então, que daí se tornou o nosso diretor comercial, o Renato, ele chegou para mim e falou, Patrícia, você precisa falar com eles. Trazer uma direção, né? Tá, tudo bem. E daí na terça de manhã tava lá falando com eles, motivando eles a continuar. Que desafio, hein? Tipo, nós estamos aqui, eu falei, eu sobrevivi, eu tô aqui, né? Eu tenho que seguir o meu propósito, eu quero continuar. A gente aprendeu o que a gente precisava aprender com eles, agora é só dar continuidade, né? E eu falava e eu chorava e todo mundo chorava, né? E eu tava com o rosto machucado, né? Tava lesionada. E a gente, eu lembro que eu acabei assim, falando para eles, gente, nada de silêncio, vocês ligam essa música porque é isso que era a Cidinha, que era o Elcio, energia, então liguem a música, vamos continuar, estamos aí. E daí, deu aquela, né? Amenizada. Então, nossa, não tem que falar. A minha história é contada entre antes e depois. Eu era uma pessoa antes, me tornei uma pessoa depois, né? Não é só a perda da minha mãe, assumir a empresa, teve todo o trauma do próprio movimento que eu tô ali, né? Hoje em dia, pegar a estrada, entrar no carro é sempre um desafio. Claro. O corpo não esquece, né? Não. Quem já sofreu um acidente sabe que a gente fica com um reflexo muito mais aguçado, sim. né? E realmente levou a gente para outro norte, levou a gente para outra direção. E foi total
total reestruturação, né? No meu processo de cura, eu falo no primeiro ano, né? Eu acho que quem já perdeu alguém próximo, assim, Uhum. sabe que o primeiro ano, nossa, é pesado, É um né? luto eterno. É, Muito é pesado. É muito muito pesado. complexo. E uma das coisas que eu fiz para amenizar esse impacto para mim foi criar uma homenagem para eles. Olha que legal. Então eu criei o evento chamado Exercite a Vida, que esse Uhum. ano está indo para a quinta edição. Olha que bacana. Quinta edição. E eu falei, como que eu homenageei os dois, né? A minha mãe sempre fazendo muita atividade física, muito focado em bem-estar, em envelhecer bem, comer Aham. direito. O Elcio participava de corrida. Nossa. Eles era aquela energia, assim, avassaladora, Contagiante. né? E contagiante, energia que te empurra mesmo, né? Aham. Falei, gente, vamos fazer um evento beneficente, né? A gente escolheu a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que Uhum. era quem a Engraf já Já auxiliava, né? auxiliava. E uma vez por ano, sempre próximo da data do acidente, a gente vai para o Parque do Ingá, Olha no que bacana. domingo, e oferece aulas gratuitas para a comunidade de yoga, dança, pilates, aeróbico. Daí tem nutricionista, tem Bacana. caminhada sensorial dentro do parque. Aham. E para mim acabou sendo um auxílio bem grande para o meu processo de cura, né? E ressignificação. Ressignificar. É o Por, propósito, né? você tem que ter propósito, você tem que ressignificar a dor, porque a dor vai estar ali. Fato. Ela sempre está ali. A grande questão é o que você faz sentindo essa dor, né? Você se movimenta, você continua, não pode paralisar, não devemos, né? Não é que não pode, mas eu escolhi me mexer, eu escolhi não parar, né? Uhum. Então, o Exercite a Vida foi um caminho que a gente seguiu, foi bem bacana. E impacta outras pessoas, né, Sim. Patrícia? Querendo ou não, é um legado. É difícil não se emocionar diante de uma história tão impressionante. Uhum, Claro que são casos de família, uhum, porque quando você comenta que perdeu a CEO, né, uhum, perdeu o diretor, mas o maior peso é perder o uhum. amigo, que eu acredito que tanto tempo ele se torna um amigo, né, o Sim. Elcio, Uhum, mas perder uma mãe, poucos uhum. que sabem o que é isso, Sim, a dor que é. a dor que Uhum, é, e conviver, né, nada é por acaso, né, Patrícia? Você uhum. teve uma jornada acelerada Sim. de Uhum, entrada. Não dá para dizer que, conforme eu comentei, nada é por acaso, então não foi por acaso que você entrou por um convite da sua mãe, uhum, sim. porque você poderia ter dito não, Sim, né? Mas foi exato. no momento certo para que você tivesse Para que eu tivesse a preparação a preparação necessária para necessária. que naquele É, momento fosse possível dar continuidade, é. E né? o conhecimento e a legitimidade, Patrícia. Existe uma Uhum, situação na sucessão, seja ela uhum, abrupta ou uhum, seja ela natural, porque uhum, a sucessão é o seguinte: as pessoas preparam quem vai suceder, mas o sucedido ninguém olha. Né? Você uhum, não sabe o que a pessoa vai fazer. Né? Seu pai fala, eu vou me aposentar. Essa é uma uhum. escolha que não é bem assim, né? A pessoa que Sim, é empreendedora não consegue se é aposentar. Ele vai lá e vai verdade. abrir uma outra empresa e acabou. Uhum, Mas você teve uma legitimidade uhum, dos colaboradores uhum, aceitarem você pela sua uhum, competência e não uhum. porque você era filha da Patrícia, da Da Cidinha. Cidinha. E Uhum, isso trouxe uma legitimidade no uhum. momento mais importante da empresa, que Sim. é esperar a sua fala. Uhum, A sua fala exatamente. teve um impacto tão grande Sim. naquele momento Uhum. e uma legitimidade, porque você não era uma pessoa estranha. Sim. As pessoas Aham. já tinham a identificação Sim, de elas. perfis diferentes, Cidinha e Patrícia, mas era o Uhum. perfil necessário para aquela hora, Sim, para aquele para momento. aquele momento. Isso, É isso olha, é mesmo. uma história que realmente traz para nós uma tristeza profunda, porque não tem como não se sensibilizar nesse cenário, mas também nos traz uma esperança, sabendo que disso reverteu a um programa, né? Uhum. Essa iniciativa Uhum. que é o Exercite, né? Exercite a Uhum. Vida. Isso é fantástico, Sim. impacta toda uma sociedade Uhum. e principalmente aqueles que estão próximos de você olhar e falar: eu respeito
e tenho a Patrícia como CEO e Sim. aceito isso, né? Uhum. Porque E isso é diferenciado. foi muito... Ainda é um processo, né? Ainda é um trabalho. A gente passou os últimos anos remodelando e reconstruindo a empresa para que ela fosse ficando cada vez mais com o meu perfil, Sim. além da adaptação necessária por causa de mudança de cenário de mercado, etc, né? Teve toda essa questão. O comportamento do Mas consumidor também mudou, né? sim, mudou tudo mudou, né? O que a gente fazia antes, muita coisa a gente mudou hoje, não por causa da troca de gestão, mas por Aham, causa do comportamento do consumidor, claro. por causa de estratégia de mercado mesmo, que a gente precisou se adaptar e se reestruturar, né? Então, sim, o evento ele foi bem bacana, porque ele é acolhedor, tem muitos colaboradores que vão lá, nem fazem o exercício, você vê que eles vão lá mais para homenagear, né, o Elcio e a Cidinha, é Sim. bem legal. E o outro movimento que se tornou muito forte, que já era uma coisa que me incomodava no sentido de me preocupar com segurança no trânsito, eu sempre Sim, sem tive essa dúvida. preocupação. A minha mãe tinha muito, porque ela dirigia, É. né? Então ela dirigia muito, ela viajava muito, então ela sempre foi uma condutora excelente, sempre preocupada com isso, né? Uhum. Eu falo, né, para todo mundo, eu falo, um dos motivos de eu estar viva foi que ela escolheu um carro onde ela sabia que tinha mais Mais segurança. segurança. E esse carro, ele foi um dos fatores que auxiliou, não Olha só eu só. estar viva, como eu ter me lesionado o mínimo possível, né? Uhum. E, além disso, isso que já era uma coisa forte para mim, a parte de conscientização, né, a parte de segurança no trânsito, a gente começou a carregar isso para dentro da empresa. É uma bandeira mesmo. A gente começou a levar trabalho de pelo menos uma vez por ano, trabalhar conscientização ali dentro na parte de segurança de trânsito, né? Que legal. E como essa experiência aí conecta aí com o Maio Amarelo, né? Estamos chegando aí que é um Uhum, movimento de conscientização para redução de acidentes no trânsito. uhum. Sabemos que o índice, infelizmente, ano aumenta, ano diminui minimamente, Minimamente, sim. minimamente, né? E Aham. nós temos o advento da tecnologia hoje, né? O que nos distrai e o trânsito você tem que ter a Uhum, atenção redobrada uhum. e a punição hoje ela é paliativa, porque para nós é muito mais uma educação Sim, e do que uma punição, nós precisamos de sim. entender isso, a mudança do comportamento, e nós trazemos para o Uhum. trânsito, tinha um desenho antigo lá que era o Do Pateta, né? Pateta, aham, da As, agressividade, a né? Quando. agressividade. Então, as pessoas que às vezes nos escutam e nos veem aqui pelo podcast, né, Uhum, citar exemplo da minha idade, você é mais jovem, é uhum. meio complexo, mas esse é um exemplo muito impactante já naquela época. Agora, parece que potencializou essa situação do trânsito que é uma arma, né? O veículo é Sim. uma arma, né? Seja ele Uhum, 2 ou 4 rodas, enfim. Essa é uma uhum. situação muito É complexa, verdade. né? E então, me fala um pouquinho como que a gente conecta tudo Então, isso. é, logo após o acidente, né? Assim, o primeiro maio que teve, ele já despontou para mim e nós Uhum. começamos a fazer trabalhos dentro da empresa, né? Levando o pessoal para ver palestras, fazendo trabalho de conscientização, porque é aquilo que a gente conversou, Petrus, para mim, a educação, a conscientização é isso que vai levar à melhoria, né? E é o que eu amo fazer, né? Conscientizar, divulgar, educar, né? Então, o que a gente fez foi sempre tornar cada ano um pouco mais forte a campanha do Maio Amarelo dentro da empresa. Uhum. Esse ano a gente está com um projeto de tentar expandir um pouquinho mais, né? Legal. A gente quer conseguir atingir mais pessoas de fora da empresa com a conscientização nessa parte de segurança do trânsito. Porque o que acontece, que eu vejo assim, acho que a minha experiência trouxe muitos ensinamentos, né? Mas pensando em trânsito, eu vejo que o que mais as pessoas pecam é elas não perceberem
o quanto elas são responsáveis Claro. por não só pela vida delas, mas pelas vidas das pessoas que estão ao redor. As pessoas esquecem que dirigindo um carro, uma moto, um caminhão, Uhum. tem pessoas que têm família, que têm histórias, História. né? E as pessoas não têm consciência de como uma única decisão sua pode mudar diretamente ou indiretamente a vida de dezenas de Impacta. pessoas. Impacta de forma drástica. No nosso caso, foi. A gente teve várias reportagens na época e teve até uma que me chamou a atenção que falou: tragédia evitável, era o título Nossa, da matéria, da chamada, né? da nossa chamada. Porque quem conhece o caminho Maringá-Londrina sabe que é pista dupla, é seguro, teoricamente, né? Uhum. Mas a gente teve uma pessoa que optou por beber e dirigir. Nossa, Dirigir um cenário. caminhão carregado. Caminhão. Então, apesar de nós estarmos numa pista dupla, todos os meios que existia de segurança ali não Uhum. foram suficientes. Esse caminhão, ele conseguiu passar por cima da mureta de proteção Olha a velocidade e que atingir a gente. Nem foi tanto a velocidade, ele foi filmado fazendo Assim, zigue-zague na pista, sabe? E a decisão dele impactou diretamente em 3 famílias, a dele, a minha e a do Elcio, ali Sim. de forma brutal. Mas também teve dezenas de famílias impactadas por causa de tudo que aconteceu depois, né? Todos os colaboradores da empresa, os nossos clientes, os nossos fornecedores, todo mundo foi impactado de alguma forma, de alguma maneira. E pensar que a empresa como um todo precisou ser reestruturada e ser quase que começada do zero por causa de decisão de uma pessoa, por causa de uma atitude. Então, o importante da conscientização dessa campanha, né, do Maio Amarelo, é você saber e ter um pouco de peso de, sim, eu sou responsável não só pela minha vida, mas pela vida que está ao meu redor, né? Então, cabe a mim ter essa consciência para fazer o possível para evitar, né? Que no nosso caso teria sido evitado, né? Sem dúvida. Bom, acho que tenho certeza, né, que hoje, quanto sociedade, nós agradecemos demais essa iniciativa, embora por um motivo complexo, mas conforme você já disse, Patrícia, já era algo natural da sua mãe ter esse zelo, né, esse cuidado no trânsito. Mas como a sociedade já é impactada, principalmente a sociedade maringaense, né, e região, por essa iniciativa do Maio Amarelo e de ter um movimento que possa impactar mais vidas, né? E estamos aqui quase que finalizando, mas eu queria entender também um pouquinho. Bom, já reforço, né? Parabéns pela iniciativa e que esses eventos continuem para que nós possamos evitar mortes, né? Evitar acidentes. E eu sei que tá notório, mas por que contar a história de empresário é tão importante? Eu sei que as pessoas hoje buscam cursos, cases, mas as histórias são diferentes. As empresas têm tamanhos diferentes. Por mais que eu entre numa sala, por mais que eu escute outras histórias, nós sabemos que na teoria a prática ela é totalmente diferente. Aprender diante daquelas pessoas que nos trazem aqui. Me fale um pouquinho como que é essa história, né? Por que é importante trazer mais empresários, além de você, dessa história maravilhosa que você nos trouxe aqui? A gente acredita que trazendo outros empresários, né, e eles contando pelo menos um pouco da história deles, isso pode servir de inspiração para outras pessoas, pode trazer conhecimentos, pode ajudar pessoas a terem novas ideias, pode impulsionar pessoas a empreenderem, ou até mesmo perceber que as dores são as mesmas, que Exatamente. tem muita coisa que às vezes você acredita que está sofrendo sozinho e não tá, tem outra pessoa ali que passou por isso, ou às vezes ver uma pessoa que passou por isso, chegou numa resolução e transformou sua marca, transformou sua empresa, fez a diferença na sociedade, conseguiu consolidar a marca. Então, a história das pessoas, elas são extremamente importantes para que a gente compreenda, para que a gente
tenha um conhecimento mais rico, né? E Uhum. entenda como que aquela marca chegou naquele tamanho, naquele Sim, jeito, naquele impacto que ela traz, né? Então, acho que fica esse recado de que a gente tem a intenção de trazer mais pessoas aqui para contar as suas histórias e que poderem legal. contribuir da maneira que for possível para elas, porque histórias constroem marcas. Sem dúvida. Não posso deixar de comentar aqui, diante desse movimento inicial, né, desse Uhum, start, saber que a Engraf, ela contribui uhum, também para a sociedade, mostrando esse espaço aberto para o empresário, uhum, mostrando que não é só a geração de lucro, mas é uhum, transformar iniciativas que uhum. movimentam a sociedade e mostrar também que existe uma esperança, mesmo que tudo pareça que vai terminar. Vocês são Uhum. prova que é possível se É reinventar, trazer possível se reinventar. inovação, Exatamente. Exatamente. fortalecendo uns aos outros numa dificuldade, né? Não bastou Uhum, só a pandemia, vocês tiveram uma pandemia uhum. específica dentro Sim. da Engraf, mas o que Uhum, fica é o que nós estamos vivendo hoje, que é uhum. esse sucesso da Engraf. Eu me sinto lisonjeado por poder participar de uma forma ou de outra, contribuindo Obrigada. junto com vocês nessa jornada do desenvolvimento, do crescimento. Então, Uhum. contem sempre comigo. E parabéns, porque podemos falar esse slogan juntos aí? Histórias Histórias que que constroem constroem marcas. marcas. Muito obrigado. Obrigada, viu, Valeu, Petrojane? querida.